O nome dela é sempre muito lembrado aqui no nosso chat. Não tem uma semana aqui que alguém não fala, tem que trazer a Maria Lúcia Fatorelli para falar no 247. E ela tem vindo com uma certa frequência aqui, a gente tem até abusado, e ela está num evento, inclusive. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua participação aqui com a gente, professora, tudo bem? Gratidão, Daiane, mais uma vez. Gratidão, Paulo, que honra, viu? E querida Denise, muito grata também pelo convite. Sim, eu estou em Porto Alegre, tivemos uma audiência pública, institucional, hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sobre essa campanha aqui, ó. Esta conta está paga. Está dando para ver aí? Opa, vai dar sim, eu vou colocar na tela maior. Aí, ó. Esta conta está paga. É a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, refinanciada pela União lá no final da década de 90. Já foi paga 3 vezes, mas de acordo com os cálculos do Tesouro Nacional, o Rio Grande do Sul ainda deve 9 vezes. Essa conta não fecha. Eu estou agora no Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado, que lançam essa campanha aqui no Estado, e nós já aprovamos no Conselho Político da Auditoria Cidadã da Dívida que ela vai ser uma campanha nacional, principalmente por tudo que o Rio Grande do Sul passou, né, gente? Essa calamidade, eu estou vendo aqui ainda os reflexos dessa calamidade, uma coisa assim que mexe profundamente com todo o povo brasileiro, não é? E ainda por cima o Estado está tendo essa sangria aí. Então, hoje, esse evento aqui em Porto Alegre foi importantíssimo, mas a gente interrompeu a reunião aqui para eu participar dessa entrevista, que também é outra pauta importantíssima, né? Denise me convocou e todo mundo compreendeu e vamos lá. Denise chegou aqui. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Paulo. Foi um convite que a Maria Lúcia, de fato, de pronto, aceitou, o que a gente agradece. E num dia em que essa discussão em torno da autonomia do Banco Central está cada vez mais premente, porque é uma coisa aterradora essa PEC 65, que transforma o Banco Central de uma autarquia em uma empresa estatal com poderes de polícia. É uma coisa assim, é autonomia completa. O ministro da Fazenda vai virar uma Rainha Elizabeth. E eu gostaria, antes de dar um beijo no Paulo Moreira Leite, que está aqui com a gente, que é um querido, e, principalmente, pedir que a Maria Lúcia Fatorelli nos explique que bandalha é essa que não pode passar de jeito nenhum, né? Sob pena da gente ficar à mercê de um Banco Central ultrapoderoso, ultra-autônomo e que dispensa a figura do ministro da Fazenda e vira um verdadeiro déspota para cima da nossa economia, o que já está, na prática, acontecendo. Sim, Denise. Infelizmente, né, aqui no Brasil, o papel que o Banco Central tem desempenhado não é o papel que deveria estar desempenhando. Não é? Tem sido, principalmente a partir da aprovação da Lei Complementar 179, que deu uma certa autonomia. Mas muito antes disso, desde sempre, né, desde que foi criado, nos moldes em que foi criado, lá na ditadura militar em 1964, o Banco Central vem atuando a serviço do sistema financeiro internacional. Isso vem se agravando de uma forma escandalosa, né? Escandalosa mesmo. E essa PEC, ela transforma essa autarquia que está dentro do organograma, da estrutura do Estado brasileiro, essa PEC 65 transforma numa empresa pública, porém regida pelo direito privado. Aí já diz o tipo de empresa
que vai funcionar. Ela não vai ser regida pelo direito público, ela vai ser regida pelo direito privado. E isso aí tem uma implicância enorme, porque diante das atribuições de um banco central. É simplesmente um órgão que cuida da moeda do país, que cuida do câmbio, das nossas reservas internacionais, que se você fizer, elas estão em dólar, mas se você fizer a conversão, são cerca de 2 trilhões de reais. Cuida dos juros, controla toda a política monetária do país. Essas atribuições não são atribuição para uma empresa, por mais importante que ela seja. Essas atribuições são atribuições de Estado. Elas não podem estar a cargo de uma empresa, ainda que seja uma empresa pública. Não pode. É incompatível. E mais, quer ficar independente? Independente de quê? De quem? E de quê? Independente do Estado. Pois é. Porque é um banco central completamente atrelado aos interesses do mercado financeiro, gente. Isso é um escândalo. Por que eu digo isso? De onde vem o dinheiro que financia o Banco Central? Eu falo isso com tranquilidade porque a gente analisa o balanço do Banco Central. Tá? Não é que discurso, eu não estou falando da minha opinião, não. Eu estou falando o que está lá no balanço publicado pelo Banco Central. A principal receita do Banco Central é a receita de juros que ele recebe do Tesouro Nacional. Isso. Mas por que o Tesouro Nacional paga juros para o Banco Central? Porque antes o Tesouro Nacional já doou. Gente, doou de graça, deu de presente para bancos. Mais de 2 trilhões e 400 bilhões em títulos públicos. Sabe a dívida pública? Que todo mundo fala, tem dívida, tem que pagar. Tem que fazer teto de gastos, arcabouço fiscal, que continua o teto de gastos aí para sacrificar tudo. Vocês viram o corte semana passada, 15 bilhões, para manter o teto, apesar do recorde de arrecadação, teve que cortar. Por quê? Por causa do teto do arcabouço. E por quê? Para onde vai esse dinheiro? Para pagar dívida. Que dívida? 1/4, gente. Mais de 1/4 da dívida interna federal, dívida em títulos públicos, são títulos que o Tesouro Nacional emite, doa de graça para o Banco Central e ainda paga juros ao Banco Central sobre esses títulos doados. Escândalo. E essa é a principal receita do Banco Central. E o que o Banco Central faz com esses juros? Remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. O dinheiro nosso, de toda a sociedade que tem depósito ou aplicação em banco. E quando eu falo toda a sociedade, é toda a sociedade mesmo. São pessoas, empresas de todos os tamanhos e o setor público, que também tem seu dinheiro lá nos bancos. Todo o dinheiro que os bancos não emprestam, e mais, um parêntese, deixam de emprestar, não porque as pessoas e empresas não estão precisando, estão sim, mas não pegam emprestado porque o juro que o banco cobra nesses empréstimos comerciais são abusivos. Então, sobra, dinheiro fica lá. Mas por que o banco prefere ficar com o dinheiro lá no caixa do que emprestar e ganhar juro? Ainda que seja um juro mais baixo. Por quê? Ele ganha de graça a remuneração que o Banco Central paga no overnight. Tá? E esse overnight aqui no Brasil é um escândalo. É um volume em relação ao PIB dos maiores do mundo, com um juro que o Brasil paga que é suicida para a nossa economia.
Então, eu pergunto, esse Banco Central independente vai abrir mão dessa benesse de receber 2 trilhões e 400 bilhões de juros do Tesouro Nacional e ainda receber, de juros não, de títulos do Banco Central e ainda receber juros sobre esses títulos? Não vai. Não vai, porque isso aí é a receita dele. Qual é a outra, a segunda principal receita do Banco Central? É o rendimento das reservas ou a variação cambial das reservas. E que reserva é essa? Foi o Banco Central que fez? Não. As reservas brasileiras, diferentemente da imensa maioria dos países do mundo, foram construídas à custa de dívida pública. Tá? Para vir dinheiro de fora para investir aqui no Brasil, principalmente investir no próprio mercado financeiro, né? Não tem controle de capitais no nosso país, a especulação vem aqui para o Brasil, os especuladores vêm para aproveitar do juro que o Brasil paga, que nenhum outro país do planeta paga. E aí, esses dólares que entram para comprar título da dívida, o Banco Central troca em reais, fica com esses dólares, e essa dívida gerada por essa demanda internacional especulativa é que construiu as nossas reservas. As reservas foram construídas à custa de dívida pública, não é? Com um ônus enorme para o país. De novo, essa renda que o Banco Central ganha às nossas custas, ele vai abrir mão? Não. E em terceiro lugar, quando o Banco Central apura prejuízo com a farra do swap, com tudo quanto há, que ele apura aquele prejuízo, como apurou lá em 2016, quando fabricou a crise, 250 bilhões de prejuízo lá em 2016. Isso não saiu em nenhum jornal grande. O que foi feito com esse prejuízo do Banco Central? Ele simplesmente endereçou para o Tesouro Nacional pagar. E o Tesouro Nacional emitiu o título da dívida, cobriu o prejuízo do Banco Central, e isso virou dívida pública para o povo pagar. Ele vai abrir mão disso? Então, olha só, nós vamos ter, então, um Banco Central totalmente independente de tudo, né, Denise, como você falou, que vai continuar recebendo 2 trilhões e 400 bilhões de títulos, mais juros sobre esses títulos, mais todo o rendimento das nossas reservas, podendo fazer o que quiser com elas. Olha, eu não sei, sinceramente, eu não consigo compreender o que pode estar passando na cabeça de algum senador, alguma senadora que fica a favor de uma coisa dessas. Ou não entendem nada do funcionamento do Banco Central, ou eu não entendo, ou eu não consigo compreender. Ou quer entregar o país, né? Pois é, como podem apoiar uma excrescência dessas? E eu que gostaria... para completar todo esse drama, ainda coloca a categoria de pessoas concursadas, comprometidas com o Estado, que, inclusive, muitas vezes se colocam contra a administração, eternamente a alta cúpula, né, da administração e da diretoria do Banco Central, que vem de banqueiros, do mercado financeiro. Muitas vezes essa categoria se coloca contra as decisões dessa cúpula que tem ocupado a diretoria do Banco Central. Essa categoria agora está em risco com essa PEC, porque uma empresa pode mandar, eles vão sair do regime jurídico único. Uma empresa pode mandar embora e contratar quem ela quiser, afinada com essas políticas suicidas para a economia do país. E o suicídio está aí. Quando você olha para a situação do Brasil, um país com toda essa potência que a gente tem, nessa condição de escassez, de atraso socioeconômico inaceitável, né?
Maria Lúcia, eu queria nomear. Desculpa, você concluiu a sua ideia? Sim, sim, até peço desculpa que eu me alongo, porque, olha, é muita explicação. Muito bom, porque não é um assunto fácil. É muito bom uma coisa mais longa assim. Exatamente. Você que tem as informações teóricas que nós estamos precisando entender, né? Então, é importantíssimo que você detalhe. Agora, eu acho que a gente precisa nomear o senador que propôs isso, que foi o Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. É importante a gente guardar esse nome e questionar desse fulano qual foi a intenção em propor a alteração do artigo 164, que rege todo o arcabouço do BC na Constituição Federal, que diz para que serve, o que é o banco e como ele deve ser gerido. E eu gostaria, Maria Lúcia, se você me permitir, de ler aqui o que vai virar essa autarquia, né? Porque, de acordo com essa proposta do senhor Vanderlan Cardoso, já com esse nome meio ex-cantor e equivocadamente adotado, porque já, né, o nome já foi alterado, mas para copiar o Vanderlei Cardoso. Bom, a proposta dele, que altera o 164 da Constituição, essa autarquia passaria a ter autonomia, ser uma empresa pública, como a Maria Lúcia já disse, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária, financeira e que exerce a atividade estatal dotada de poder de polícia, incluindo poderes de regulação, supervisão e resolução. Essa autonomia, de acordo com essa PEC, que é uma lei complementar futura, disporá sobre os objetivos da estrutura e organização do banco, assegurando autonomia de todos esses aspectos do banco. Eu queria que você, por favor, Maria Lúcia, dissesse o que significa esse corolário de autonomias descritas aqui nessa PEC vergonhosa desse senador. Está fechado esse microfone. Perdão. Toda essa autonomia, Denise, significa o seguinte: ele não vai ficar submetido ao orçamento público mais. Ele vai ter orçamento próprio, vai ter normas próprias, inclusive de contabilização lá. Vai ser um sistema próprio de contabilização, separado da contabilidade pública. Vai ser totalmente desligado. Mas isso, eu volto a repetir, é incompatível com o que acontece hoje. Vai ser uma empresa que vai viver de quê? Porque uma empresa, você vê, tem lá, a Petrobras é uma empresa pública. Mas ela produz. Ela vive da exploração do petróleo, ela tem um lucro da atividade comercial dela. Sim. Qual vai ser a receita do Banco Central como empresa? Qual é a receita dessa empresa? Desculpa. O que significa esse poder de polícia e essas resoluções que ele vai ter poder de gerir? O que é isso? Então, isso aí é mais uma incógnita. Isso aí vai ter que ser regulamentado em leis complementares, porque a gente pode fazer aqui um exercício de adivinhação, mas a gente não pode supor o que pode ser, Denise. Isso será que tem a ver com o COAF, que passou para eles? Pode ser, mas já está lá. Já está lá, mas aí eles podem punir, não só detectar irregularidade dentro do COAF, como aí chamar os que estão ali aparentemente irregulares para ações que a gente nem sequer imagina quais sejam. Sim, porque esse poder de polícia é o poder, por exemplo, dado a uma CPI, que tem um poder ali de obrigar as pessoas a dar depoimentos, a serem convocadas, a prestar esclarecimentos, e, inclusive, indicar punições. É um poder julgador, policial mesmo, policialesco.
Então, imagina isso no mercado financeiro. Pois é. E já tem todo o poder do dinheiro, né? E é uma coisa muito grave, não é? Hoje, nós estamos vendo aí, nós temos um poder eleito pelo povo, que é contra o juro alto, o presidente Lula tem se manifestado contra o juro alto, e está lá. O Banco Central agora já decidiu que não vai baixar mais esse ano e que pode até subir, vem até com ameaças. Tá? Já querendo blindar a linha de um novo presidente que vai ser indicado pelo presidente Lula. Não querem antecipar a indicação, já estão exigindo que o presidente Lula indique logo para eles baterem desde agora e desidratar o pobre coitado. E até influenciar a aprovação pelo Senado ou não, não é? Exatamente. Eu estava até olhando aqui também, Denise, que você perguntou, né? Você colocou aí o nome do senador. Ele está aqui no próprio site do Senado, a trajetória dele. Sim. Ele nasceu numa cidade, Iporá, em Goiás, é empresário, dono das grandes empresas goianas no ramo de produtos alimentícios e de higiene, a Cicopal. Então, realmente, de finanças, ele pode entender muito bem lá da finança empresarial, porque ele é um empresário de sucesso. Agora, de Banco sucesso Central, em Iporã, né? De Banco Central, não é? Ele deveria abrir esse debate, não é? E não assinar uma proposta dessa que eu não sei se ele foi o autor, se saiu da cabeça dele, da assessoria dele, ou se ele foi escolhido para assinar, né? Porque ele atualmente ali, o presidente, né, da Comissão de Assuntos Econômicos, enfim, essa questão política é grave no Brasil, não é? Ele pode estar sendo só manipulado por alguém, né? A gente não sabe, ele pode ter estudado o assunto, mas a proposta que está aí nessa PEC é um escândalo do ponto de vista de quem vem acompanhando o que deveria ser a atuação de um Banco Central responsável para com as finanças nacionais. Deixa eu falar. Isso que eu ia dizer. Eu queria falar. Por favor, se eu estou achando. Olha, eu queria primeiro dar parabéns a Maria Lúcia Fatorelli, corajosa, Denise Assis, Daiane, e agradecer pela chance de estar aqui, assim, porque eu acho esse debate importantíssimo, eu acho essa discussão fundamental. E eu vou assim, depois de ouvir tantas contribuições, tantas explicações, eu acho que a gente tem que reconhecer o seguinte: esse é um projeto de recolonização do país. Porque num contexto de economias financeiras que governam o mundo, você abrir mão do Banco Central tal e qual ele existe, que já é um Banco Central ali, né? Meio, né? De independente ele não é tanto, mas ele tem independência, ele tem. Você fazer isso que eles estão propondo é você simplesmente abrir mão da pouca proteção que a população brasileira tem, que o Estado brasileiro tem, do imperialismo, das finanças internacionais, e transformar o Brasil numa terra de ninguém. Vou dizer assim, o Banco Central hoje ele tem um poder que é necessário na economia. O poder que é necessário para que o brasileiro possa acordar e saber quanto vale sua moeda. Possa saber como é que vai ser, o que vai acontecer com as suas empresas, o que vai acontecer com o seu emprego, o que vai acontecer com o projeto de vida do seu filho. Isso é um Banco Central. No mundo que nós vivemos, se você não tem um Banco Central, você é uma colônia pronta. Você é uma praia onde os marinheiros desembarcam, onde os banqueiros desembarcam e tchau, vai embora. E você está aqui e vai vender pipoca para eles. Esse projeto é um projeto para nos transformar num país de pipoqueiros, para nos transformar nossas escolas em escolas sem importância. Nossa juventude, olha,
Imaginem que juventude vai ser essa. Exato. Veja, tem até aqui, Paulo, o comentário aqui do Luiz Parra, que ele vai nessa direção, né? Quem tem autonomia para barrar essa PEC? É aquela autonomia para quem jamais vai ter poder algum. Que isso é sempre a autonomia de quem vai ser capacho do Citibank, capacho de todos os bancos que querem entrar no nosso mercado. E olha, com todas as dificuldades, né? Com todos os nossos defeitos, a gente conseguiu criar instituições que ainda protegem alguma coisa da nossa riqueza. Agora querem abrir as portas. Ou seja, colônia. Lembra? Desembarcavam os navios aqui e pronto. Pronto. A Maria Lúcia está no evento, como ela disse, ela deixou um tempinho aqui para nos atender. Eu queria muito agradecer a participação dela. Já estou aqui com a deputada Adriana Arcossi na sala de espera. Maria Lúcia, esse tema é aquele que vai puxando vários outros, né? A Denise propôs aqui, gentilmente você nos atendeu, é aquele tema que a gente vai aguçando aqui, a audiência até subiu justamente por conta da qualidade, né, Denise, que tem as informações e a forma didática que a Maria Lúcia consegue trazer, escancarando, né, essa situação toda que o Paulo demonstrou ali na sua fala, né, Denise? O Paulo traz um aspecto muito importante, que é esse, né, da gente degradar a ponto de voltar a ser colônia. E a Maria Lúcia Fatorelli, além de ser uma grande técnica, uma profunda conhecedora do assunto, tem esse aspecto didático de falar de uma forma clara que todo mundo entende. Então, Maria Lúcia, você tem que vir para um programa inteiro, né? Eu já convido o Paulo para a gente fazer essa entrevista maior com Maria Lúcia novamente. Exato. Obrigada, Maria Lúcia. Paulo, o que o Paulo vinha falando, ela não só tem conhecimento, ela tem coragem de falar aquilo, de falar a sua verdade, Maria Lúcia. Nem obrigada. Que tem acesso a esse mundo, a esse conhecimento que você tem, vem aqui e falar isso. Parabéns. Obrigada, Paulo. E olha, que eu fico comovido. Obrigada. E olha que essa coisa da colonização, Paulo, que você trouxe, foi dita por um banqueiro, o maior banqueiro do mundo, Rothschild, ainda lá atrás, quando ele adotou para a família dele o nome da casa bancária, né? Porque você sabe, Rothschild não era o nome da família, Rothschild era o nome da casa bancária. E ficou tão famosa que ele adotou como nome de família. E o que ele disse lá atrás, ainda no século XIX, final do século XIX, início do século XX? Dá-me o controle da moeda e não importaremos mais com quem vota as leis. Então, a inconsciência de quem trouxe essa PEC 65 e de quem está apoiando essa PEC 65 é tão grande que não chega a perceber que o próprio poder do parlamento, onde eles atuam, vai deixar de existir se o controle da moeda passar a ficar exclusivamente na mão de uma empresa. Seja ela pública, não importa, é regida pelo direito privado. Então, é muito grave, eu não poderia deixar de atender esse convite, porque tudo que a gente puder falar contra, alertar as pessoas, constranger os parlamentares para que eles, pelo menos, raciocinem e se posicionem contra, que discutam mais, que questionem mais, porque realmente é a nossa soberania financeira que está em jogo nessa PEC 65, tá? É muita coisa. É muita coisa. Por isso eu não poderia deixar de atender, querida Danise, querida Daiane, e obrigada. O Paulo, gratidão por compartilhar aqui com vocês. Viu? Muito obrigada. Um abraço, bom trabalho. Tchau. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde.